Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 9 em diante, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Essa semana eu lembrei de uma brincadeira que eu brincava bastante quando era mais novo, e eu acredito que quase todo mundo aqui já deve ter participado dessa brincadeira quando era mais novo. E se talvez você não participou, talvez você viveu errado, talvez você teve uma infância errada. A brincadeira eu acho que você já conhece, é verdade ou desafio. Alguém já brincou disso quando mais novo? Verdade ou desafio? Normalmente funciona assim essa brincadeira. Algumas pessoas se reúnem em uma roda, colocam um objeto no meio ali da roda e eles giram esse objeto. De um lado fica a pessoa que pergunta e do outro lado fica a pessoa que recebe a pergunta. E a pergunta não é nada mais, nada menos do que verdade ou desafio. Se a pessoa escolhe verdade, ela precisa responder com sinceridade. Ela precisa ser franca, ela precisa ser verdadeira, ela não pode esconder nada. Foi ela que escolheu, ela que assim quis, verdade. Já se a pessoa ela escolhe desafio, ela precisa cumprir aquilo que foi ordenado. Se falarem assim, olha, você escolheu desafio, então você vai ter que pular em um pé só até a porta da igreja, e você tinha que cumprir esse desafio. O que é interessante é que você entra nessa brincadeira, nesse tipo de brincadeira, sabendo que em algum momento, você não sabe quando, você não sabe como, mas em algum momento a sua vez vai chegar. Você não consegue controlar isso, você não sabe a hora em que você finalmente vai ser escolhido ali para responder verdade ou desafio, mas você sabe que em algum momento a sua hora chega, e quando a sua hora chega nessa brincadeira, você não pode correr. Eu não sei como é que era com seus amigos, eu não sei como é que era com quem você jogava isso, mas se você corria, talvez você era até um pouco mal visto, as pessoas até falavam de você. Então, a brincadeira ela funciona mais ou menos desse jeito. Aqui, Jesus nos trouxe no findar das bem-aventuranças. Jesus nos trouxe para essa roda. É uma brincadeira, Alex? Não. Jesus, Ele nos trouxe para esse momento. Ele tratou do nosso real estado. Ele revelou a nossa pobreza espiritual. Jesus, Ele confrontou o nosso pecado. Mostrou a nossa necessidade. Moldou os nossos desejos. Nos ensinou a termos misericórdia. Trabalhou na pureza do nosso coração para então chegarmos agora, hoje, no fim das bem-aventuranças. Nesse ponto da jornada, nós não estamos diante de uma escolha entre verdade ou desafio, como na brincadeira de quando nós éramos mais novos. Nesse momento aqui da jornada, dessa vez, nós estamos diante tanto da verdade quanto do desafio que Jesus está nos propondo. Existe uma verdade e existe um desafio aqui agora, e você não pode escolher um ou outro, é os dois. Aqui está a verdade de quem nós nos tornamos, depois de todo o processo que retrata o verdadeiro discípulo de Cristo. E aqui também está o desafio que é viver tudo isso nesse mundo. Comecemos pelo versículo 9, que diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus.
Nós vivemos hoje em um mundo cheio de conflitos. Existe conflito dentro de casa, conflito nas famílias, existe conflito nas redes sociais e haja conflito, todo dia é uma briga. Existe conflito no ambiente político, existe conflito até mesmo dentro da igreja. Aqui você não está fora, você não está longe de viver isso. Existe conflito até mesmo dentro da igreja. E é justamente por isso que nós ouvimos muitos discursos sobre paz. Em um mundo que é tomado por conflitos, é normal a gente ouvir ONGs, é normal a gente ver ativistas, é normal a gente ouvir artistas, é normal a gente ver discursos que falam sobre paz. Só que essa paz que o mundo tanto fala, geralmente é uma falsa paz. Geralmente é apenas um alívio. Geralmente é apenas uma pequena trégua. A paz que o mundo oferece é uma paz que evita conversas difíceis. A paz que o mundo oferece é uma paz que busca preservar as aparências, enquanto o coração continua também o mesmo. A paz que o mundo oferece é uma paz sustentada através de acordos externos, através de contratos assinados, através de ONGs, através da ONU, através de planos de governo. É uma paz que é fundamentada nisso, em acordos externos, mas não numa transformação interna. A paz do mundo, ela funciona assim: desde que ninguém toque aonde é importante e desde que ninguém se posicione, então está tudo bem. A partir do momento em que você toca em algo que não deveria tocar nisso. A partir do momento em que você fala algo, você se posiciona, pronto, acabou a paz. É uma falsa paz. É uma paz frágil. É uma paz que a qualquer momento ela se dissipa. A gente vê isso. A gente vê lá as guerras no Oriente Médio, as guerras ao redor do planeta. Daqui a pouco aparece alguém falando assim: olha, conseguimos um acordo de paz. E aí todo mundo celebra, paz. Alguém mandou um e-mail errado. Alguém curtiu uma postagem que não deveria, pronto. A guerra volta tudo de novo. É uma paz frágil. A paz que Jesus oferece e que Ele espera dos seus discípulos é totalmente diferente. Como nós já vimos em todos os últimos domingos, nas bem-aventuranças, nós não podemos compreender essa paz que Jesus fala da mesma maneira que o mundo compreende. Assim como ser pobre em espírito não é ser pobre como o mundo pensa, assim como ser misericordioso não é ser misericordioso como o mundo pensa, assim como pureza não é esse tipo de pureza como o mundo pensa, esse tipo de paz também, a paz de Cristo ela é diferente. A paz que Jesus oferece e a paz que Jesus ele espera dos seus discípulos é uma paz que não foge do conflito. A paz que Jesus oferece e a paz que Jesus ele espera dos seus discípulos, ela não é uma paz que falta posicionamento. Não é aquele negócio, vamos deixar as coisas quietas do jeito que estão, não vamos falar nada não. Deixa. É por isso que Jesus, ele não diz, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados aquelas pessoas que desejam, que gostam até da paz. Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. A paz que Jesus se refere é uma paz que não ignora o problema, ela atravessa o problema. A paz que Jesus ele se refere é uma paz que não disfarça a dor, ela cura a dor. É uma paz que não mantém e também não cria distância, pelo contrário, essa paz que Jesus oferece, essa paz que Jesus espera, é uma paz que traz reconciliação, que traz restauração. Bem-aventurados os pacificadores, não os pacíficos. A pessoa que é pacífica, aquele que é pacífico, ele apenas deseja a paz. O pacificador que Jesus aqui diz ser bem-aventurado é aquele que promove a paz. O pacífico, ele evita o conflito. O pacificador, ele entra no conflito para trazer restauração. São duas coisas diferentes. E são duas coisas que
O mundo ele não entende. Porque às vezes o mundo define uma pessoa que deseja a paz como alguém que está tudo bem. Não, não. Jesus ele nos chama para sermos ativos no trabalho da paz, no trabalho de reconciliar, no trabalho de restaurar. O pacificador aqui é o bem-aventurado, que é manso, ali do versículo de número 5, que teve o seu coração desarmado por Deus, que renunciou os seus direitos conscientemente, que baixou as suas guardas, que se submeteu e que agora ele não alimenta guerras, pelo contrário, ele constrói pontes. Esse é o trabalho do pacificador. Ele não quer ver o mundo pegando fogo. Ele não é mais uma pessoa que vai colocar lenha na fogueira para, tudo se explodir. Não. Ser um pacificador é algo que Jesus espera de nós. E é algo que nos custa. E nos custa caro. Porque o pacificador, ele não negocia a verdade para manter o ambiente confortável. Olha, eu não vou falar nada, porque se eu falar a verdade para a pessoa, aí pronto. Aí vai virar um bolo, aí as coisas vão degringolar a partir daí, para que as coisas não piorem. Ninguém fala, ninguém toca nesse assunto. Não, não, o pacificador ele sabe que algo muito caro está em jogo e ele não negocia a verdade. O pacificador ele não sacrifica a integridade em troca de uma trégua. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que é certo, mas você fala assim, eu não vou me meter. A gente conhece aquele adágio, né? Que a gente, constantemente, a gente fala, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. É meio que cada um com o seu. Cada um se vira com seus problemas. Eu quero paz, mas eu não quero trabalhar pela paz. O pacificador, não. O pacificador, ele não sacrifica a justiça para acalmar os ânimos. Normalmente a gente tem dois lados brigando. Um lado é o certo, o outro lado é o errado. O pacificador fala assim, não, quer saber? Ninguém está certo aqui, ninguém está errado aqui, cada um vai para o seu canto e vamos manter aqui o negócio funcionando, vamos manter a paz. Aquela pessoa que é pacífica. O pacificador não, ele não sacrifica a justiça para acalmar os ânimos. Se para manter a harmonia do ambiente, se para manter a harmonia entre as pessoas, eu preciso esconder o que é o pecado, isso não é paz. Se, irmãos, para evitar o conflito, eu preciso relativizar aquilo que é certo, olha, você tem a sua verdade, o outro tem a verdade dele, a gente começa a relativizar o que é certo, isso não é paz. Se para preservar os relacionamentos, para que as pessoas continuem sendo seus amigos, para que as pessoas não virem as costas para você, você vai precisar abandonar sua fidelidade a Deus, isso não é paz, isso é conveniência. É você falar assim, eu não vou tocar nisso, eu não vou mandar uma mensagem, eu não vou me intrometer nisso. Ema, cada um com os seus problemas. O trabalho do pacificador não é silenciar as vozes, é restaurar os corações. Ser um pacificador significa muitas vezes entrar no desconforto que ninguém entraria. Ser um pacificador é você sentar para ter conversas difíceis, quando é mais fácil antes ir embora. Ser um pacificador não é ser omisso. Alguém precisa de socorro, alguém precisa de ajuda, alguém precisa de uma palavra, alguém precisa da verdade. Aí você fala, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha pessoa. O trabalho de um pacificador, e ser um pacificador, é confrontar sim quem está em pecado, mas não para expor, mas para restaurar. Agir assim, irmãos, custa muito caro. Ser um pacificador nos moldes em que a palavra de Deus nos mostra o que é ser um pacificador, é algo que nos custa caro, custa a nossa reputação, custa a nossa energia, custa às vezes até mesmo o nosso relacionamento. Você fala, talvez você já teve essa experiência, você falou com uma pessoa, todo mundo está falando nas costas. Imagine esse cenário, é bem familiar.
Todo mundo fala mal daquela pessoa nas costas. Todo mundo diz algo daquela pessoa, e aquela pessoa é isso, aquela pessoa é assada. Se fazem reuniões para falar da pessoa. Você foi o único corajoso, homem o suficiente, mulher o suficiente, para chegar na pessoa e falar assim: olha, está acontecendo isso. Cara, você precisa mudar. Olha, vamos orar junto, vamos traçar um plano. Olha, se você fizer isso, se você parar de fazer aquilo, você foi a única pessoa que fez isso. E aí o que acontece? Você se tornou o inimigo. Você foi mal interpretado. Aquele relacionamento em que você falou a verdade porque você considerava como amigo, você considerava como alguém próximo a você, se perde. Mas é isso. Ser um pacificador nos custa. Afinal, a promessa que Jesus faz àqueles que são pacificadores não é que o mundo vai nos compreender. A promessa que Jesus faz para aqueles que promovem a paz não é que o mundo vai nos aplaudir. A promessa que Jesus faz aos pacificadores não é que nós teremos um fã-clube para cada um aqui. A promessa que Jesus faz nessa bem-aventurança é que nós seremos reconhecidos como filhos de Deus, pois serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que se parece com o seu pai. Tal pai, tal filho. Afinal, Deus ele nos deu o maior exemplo do que é ser um pacificador. Deus ele não ignorou o pecado. Deus não disse que a culpa não era tão grave assim. Ah, fica tranquilo, não é tudo isso não. Olha, não, vamos fazer o seguinte, esquece. Deixa as coisas para lá. Você errou, você pecou, você merece a morte. Não, mas vamos deixar as coisas. Vamos fingir que nada aconteceu. Deus não foi omisso. Deus não esperou que as coisas acontecessem e se resolvessem sozinhas. Deus realmente tratou o problema. A cruz, ela não foi uma trégua entre Deus e a humanidade. Não, a cruz não foi um período que Deus falou assim: olha, eu vou demorar 2.500 anos. E nesses 2.500 anos, a gente está de boa. Depois a gente acerta isso. A cruz não foi um alívio momentâneo. Como se depois de Jesus morrer na cruz, o nosso relacionamento com Deus agora está por um fio. Ah, se você falou algo, ah, se você fofocou, ah, se você mentiu, ah, se você falou um palavrão, ah, se você olhou, se você falou, ouviu, disse, enfim. Bom, agora essa paz que foi conquistada na cruz, ela não existe mais. Deus realmente tratou o problema. A cruz não foi uma trégua entre Deus e a humanidade. A cruz foi Deus lidando de forma definitiva com aquilo que nos separava dele. Na cruz nós vemos tanto o amor quanto a verdade, não uma coisa ou outra. Na cruz nós vemos tanto justiça quanto misericórdia na mesma pessoa, na pessoa de Cristo. Na cruz nós vemos o pecado sendo levado a sério e nós vemos o pecador sendo completamente amado. Na cruz Deus não sacrificou a justiça para nos dar graça. E Deus também não nos deu graça escondendo a justiça. Ele não diminuiu a sua santidade. Na cruz Ele inaugurou um caminho de reconciliação. Isso é agir como um pacificador. Ah, Alex, mas é Deus, né? Sim, e Deus ele trabalhou e tratou gente que não merecia. Eu, você. Não fizemos por onde. Não teve nada que nós falamos, pensamos, planejamos, fizemos, que Deus olha do céu e falou assim: agora sim, vale a pena meu filho morrer por essa pessoa, porque essa pessoa é muito bonita, porque ela é muito inteligente, porque ela é muito rica. Não. Não havia nada em nós que Deus olhava e falava assim: olha, é isso que me falta. É como se Deus tivesse falta de algo. Não. Nós, muito pelo contrário. Você conhece a sua vida. Nós sempre trabalhamos na contramão de Deus. Enquanto Deus nos puxava para perto, a gente queria ir para longe. E ainda assim Ele continua trabalhando como um pacificador.
A paz não é construída sobre a omissão. A paz, ela não pode ser construída sobre a aparência, porque um dia a aparência acaba. A paz, ela não é construída, muito menos sobre a conveniência, porque isso é passageiro, isso é frágil, isso é volátil. A cruz nos mostra como um exemplo vívido que a verdadeira paz sempre nos custará algo. Se você não apenas deseja a paz, mas você quer ser um pacificador, saiba que sempre te custará algo. Alex, você está falando de dinheiro? Às vezes sim. Alex, você está falando de cabelos brancos, é isso? Às vezes é cabelo branco. Alex, você está falando de relacionamento? Sim, às vezes vai custar relacionamentos. Às vezes vai custar status. Às vezes vai custar sua razão, a sua lógica. Se você deseja ser um pacificador, saiba que essa verdadeira paz sempre custa algo. Ser alguém que trabalha em promover a paz pode nos custar caro e irá nos custar caro, mas também revela quem nós somos. Fala da verdade de quem nós somos. Somos filhos de Deus. Isso te torna e mostra, ou melhor, isso não te torna, isso mostra. Não é que você vai ser pacificador e agora você vai ser filho. Não, é pelo fato de você ser filho de Deus que você é um pacificador, que você trabalha em prol da paz. Essa é a verdade diante da gente. Quem é você? Quem você é? Será que as pessoas olhariam e reconheceriam isso? Ali vai um filho de Deus. Ali vai um promotor de paz. Ali vai alguém que trabalha pela paz, pela unidade. Ou as pessoas falariam assim: nem fala com fulano. Que falar com fulano, falar com ciclana é só problema, na certa. Você começa a falar com fulano e vem problema, isso surgiu do nada. R$2 ou um problema misterioso, é tipo isso. Essa é a verdade. Só que agora chega a hora de lidarmos com o desafio. Até porque em um mundo cheio de mentiras, toda a verdade se transforma num grande desafio. É consequência, irmãos. É consequência, a gente está numa progressão. Desde o versículo 3 até o versículo 10 é uma progressão. E olha, de verdade eu confesso que esse não é um dos melhores textos para se pregar. Talvez dependendo da intenção do pastor. Se o pastor ele quer ouvir elogios no final do culto, bom, já fica aí a dica para você que quer um dia pregar. Talvez esse não é o sermão certo. Se você quer receber aplausos, bom, pregue outra coisa, mas esse texto não. Esse é o tipo de texto que a gente não escolhe conscientemente em um domingo qualquer, para a gente sair leve depois do culto. Talvez esse texto a gente só está gastando o nosso tempo e querendo compreender esse texto porque a gente está numa série, não dá para pular, fica feio. Não dá para chegar no domingo e falar assim: ó galera, tudo bem, a gente foi até os puros de coração, vamos para o versículo 13. Esquece, não, apaga. Deixa para lá. Não, mas Jesus falou que está até em letras vermelhas. Deixa para lá. Não, é coisa chata. Coisa lá dos apóstolos. Ele falou mesmo. É um tipo de texto que a gente não escolhe mesmo. Eu acredito que Jesus deve ter percebido essa mesma reação dos primeiros ouvintes. Porque depois da promessa do consolo, aqueles que choram serão consolados, da promessa da herança da terra, os humildes receberão a terra, daqueles que serão satisfeitos, depois da promessa de que nós obteremos misericórdia, depois da promessa que nós veremos a Deus, depois da promessa que seremos chamados seus filhos, Jesus parte para a última bem-aventurança, e talvez a mais difícil de todas elas. Mateus 5, versículo de número 10, acompanhem comigo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça.
Note como, a gente falou isso no domingo passado, como existe uma conexão entre as 4 últimas bem-aventuranças e as 4 primeiras. A 4ª bem-aventurança é os que têm fome e sede de justiça. Agora a gente está na 8ª, a última. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E aí Jesus, ele parte, ele continua, porque essa é a bem-aventurança. Só que ele amplia isso. E agora ele torna isso pessoal. Porque aqui ele está falando a muitas pessoas. Bem-aventurados são. Quem são eles? Bom, a galera aí. Agora parece que Jesus olha para mim, para você, olha para cada um aqui, e ele continua no versículo 11: bem-aventurados serão vocês. Não é uma segunda bem-aventurança, é uma progressão da última, é a parte B da última bem-aventurança. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Talvez, você já tenha tido a experiência de ajudar alguém, de gastar o seu tempo. Talvez você já tenha tido a experiência de gastar o seu tempo, às vezes de gastar o seu dinheiro em prol dessa pessoa, e no final você não recebe apenas ingratidão. Você recebe oposição. No final não é que a pessoa vai falar assim, não vou nem falar obrigado não, você fez mais que sua obrigação. Não, a pessoa vai virar para você e falar assim, eu não quero ver mais sua cara. Peraí, você gastou tempo, você gastou o seu coração, gastou energia, e no final a pessoa te entrega oposição. Talvez você já tenha ajudado alguém que depois de algum tempo, essa pessoa passou a te enxergar como uma ameaça. Você se preocupou. Talvez você foi a única pessoa que se preocupou. Aí a pessoa agora te olha como se você fosse o inimigo. Agora a pessoa te olha como se você fosse uma ameaça. Ela te olha como se você fosse alguém que incomodasse. Verdadeiramente, o sentimento que essa bem-aventurança nos traz é um tanto familiar. Eu e você estamos talvez acostumados, não, porque ninguém se acostuma com esse tipo de coisa, mas pelo menos eu e você, nós estamos familiarizados com isso. No entanto, nós precisamos estar atentos àquilo que Jesus está nos dizendo. Porque novamente, como foi dito nos outros domingos, assim como ser pobre não é a pobreza do mundo, assim como o tipo de choro é um tipo de choro diferente, o tipo de pureza de coração é uma pureza diferente, aqui também Jesus não está falando de qualquer tipo de justiça. E melhor, Jesus não está falando de qualquer tipo de oposição. Primeiramente, Jesus, ele não está nos dizendo que qualquer sofrimento se torna bem-aventurado nas nossas vidas. Jesus não diz, bem-aventurados, felizes aqueles que são rejeitados, porque eles são difíceis. Tem gente assim, não é? Tem gente assim. Não dá para conversar com a pessoa. Jesus não fala assim, bem-aventurados são vocês que são perseguidos porque são chatos. Conhece alguém chato? Jesus não diz, bem-aventurados vocês que são perseguidos por serem mal educados. Não. Jesus, ele é muito específico em dizer, por causa da justiça. E dizer, por minha causa. Aprenda isso. Nem toda oposição é perseguição. Nem toda oposição que nós recebemos é perseguição. É o diabo se levantando. É o inferno querendo calar a voz da igreja. Não. Às vezes a reação das pessoas que nós acreditamos que é perseguição é uma resposta à nossa falta de sabedoria. Você com aquela desculpa de não, é que o meu gênio é assim. É que eu sou tipo que nem Pedro. É mesmo? Então tu vai morrer numa cruz de cabeça para baixo. É isso que você está falando? Você está disposto a isso? É? Beleza, se você é que nem Pedro, eu já sei o seu fim. Me fala o dia que for, eu vou estar lá, pelo menos intercedendo por você.
Por vezes a reação das pessoas que nós pensamos que é oposição é só uma consequência da nossa imprudência. Igreja faz muito isso. É 11 horas da noite, está barulheira e rodação e guitarra tocando e bateria tocando e uma barulheira infernal. Aí chega a prefeitura, tem um presente para você, uma multa. Aí o que a gente fala? Igreja, o diabo está se levantando. Não, é por causa da nossa falta de prudência. Todo mundo merece dormir. Vai dormir, irmão, 10 horas da noite, todo mundo pelo menos tem que estar na cama. Tem que ficar ouvindo barulho. Não dá para a gente colocar na conta do diabo isso não. Isso aí é fato da gente ser imprudente. Às vezes a reação das pessoas que nós pensamos que é perseguição é só uma consequência da nossa falta de amor. É só uma consequência do nosso orgulho. Quando Jesus ele diz, por causa da justiça e por minha causa, ele fala de uma oposição que surge quando nós decidimos viver aquilo que é justo diante de Deus, agora diante dos homens. Fala de uma atitude certa, uma atitude correta, não apenas um desejo. A bem-aventurança daqueles que têm fome e sede fala do desejo, que foi mudado, que foi moldado, que foi transformado. Essa fala de viver esse desejo. Jesus ele fala de uma oposição que surge quando nós recusamos negociar a verdade. Quando falam para você, olha, você vai ter que mentir. Olha, você vai ter que participar desse esqueminha aqui. Olha, você vai ter que também ser que nem, anda que nem a manada aqui. E aí você fala, eu não, eu sou de Deus, eu sou crente, eu sou de Cristo. Aí as pessoas começam, você é de Cristo então, pastorzinho. A gente não vive uma perseguição institucional no nosso país. Temos a liberdade de estarmos com as portas abertas, e você pode ficar tranquilo que pelo menos, pelo fato de você ir para a igreja, ninguém vai entrar aqui, ou então te encontrar lá fora, te prender e te matar. Claro que existem casos, mas são casos e casos. De modo geral, você pode entrar por essas portas, sair, voltar no próximo domingo e está tudo bem. Mas a perseguição, no contexto brasileiro, se desenvolve de outra forma, através da pressão, da chacota, do afastamento, do cancelamento. Porque você crê, porque você defende, porque você se posiciona. Aquele que teve fome e sede de justiça, no versículo 6, que desejou aquilo que Deus desejava e foi saciado por Deus, recebe como recompensa, não de Deus, mas do mundo, oposição, perseguição. Isso é exatamente o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, onde ele diz, de fato, é verdade, irmãos, é isso, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo, alinhado completamente com aquilo que Jesus disse nessa bem-aventurança, ele não fala talvez você que decidiu viver piedosamente vai ser perseguido, não. Paulo também não fala alguns, ele diz de fato, é verdade, e ele diz todos. Ele comprova exatamente essa certeza que essa bem-aventurança nos traz. O problema do mundo não é a justiça com a qual Jesus se refere. Sabia? O problema do mundo não é essa justiça que nós desejamos, que nós aprendemos a desejar, como quem tem fome, como quem tem sede. Não. O problema do mundo não é aquilo que nós nos referimos como justiça. O problema é quando essa justiça se torna visível. O problema é quando a fé que se encontrava apenas nos discursos, agora ela não está mais nos discursos, ela se tornou prática, aí ela não é tolerada. Enquanto a verdade, irmãos, ela fizer parte apenas das nossas palavras, dos nossos discursos,
Enquanto a verdade fizer parte apenas dos cultos de domingo, dos sermões de domingo, das canções que nós ouvimos dentro da igreja, enquanto a verdade for apenas uma frase bonita que você coloca no seu Instagram, coloca no seu Facebook, no seu TikTok, enquanto for isso, o mundo está tudo bem com você. Agora, o momento em que isso deixa de ser apenas palavras e se torna ação, quando isso deixa de ser apenas um discurso e a gente começa a viver isso, é aí que nós vamos encontrar conflito, é aí que nós vamos encontrar oposição. E aquilo que confronta, aquilo que nos traz à tona, aquilo que fala da verdade na nossa cara, dificilmente é celebrado. As pessoas celebram mais a mentira que falam sobre você do que a verdade de quem você é. As pessoas ficam mais contentes e está tudo bem, enquanto está só no campo das ideias, enquanto a gente só está falando de coisas que são irreais. A luz, ela não celebra a escuridão. A verdade, ela nunca foi confortável para quem prefere viver na mentira. No final das contas, aquela pessoa sabe. No final das contas, ela entende. Mas ela prefere viver na mentira. Ela prefere viver no engano. A justiça não é conveniente para quem vive na injustiça. Para que eu vou querer algo justo, se da maneira como eu vivo, pelo menos eu tenho o meu ganha-pão? Para que eu vou querer legalizar alguma coisa, se da maneira como eu vivo está tudo bem? É claro que não vai fazer sentido para mim a justiça. Eu amo a injustiça. É interessante notar que Jesus, ele não romantiza o discipulado. Jesus, ele não esconde que ser discípulo dele é algo que nos custa. Jesus, ele não nos oferece um contrato com letras miúdas, que depois que a gente assina, então a gente descobre aquilo que a gente nem imaginava, e a gente é pego, não tem mais como fugir. Você disse sim, você se comprometeu, então você não pode mais ir embora. Não, Jesus não é assim. Jesus, ele prepara os seus discípulos para a realidade. Sabe, talvez o que nós ouvimos até aqui, nesses últimos domingos, e principalmente o que nós ouvimos a respeito dessa última bem-aventurança, pareça algo um tanto estranho. Talvez para algumas pessoas isso seja pesado. Afinal, você vem num domingo, culto da família, para ouvir: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Para muita gente isso é um balde de água fria no domingo. Como eu disse, não é algo que o pregador escolhe conscientemente, fala assim: eu não vejo a hora de pregar sobre isso. Não é tema de conferências e de congressos isso. Você não vai ver ninguém vendendo curso na internet, ganhando dinheiro, falando isso. Não. Eu acho que isso revela muito sobre nós. Isso revela muito sobre a gente. Porque eu acredito que nós nos acostumamos com um cristianismo sem Cristo. Nos acostumamos a ir na igreja domingo após domingo, e tudo bem se você não encontrar Jesus. Talvez ele estava muito ocupado, né? Só fui. Deixei uma mensagem na caixa postal dele. Um dia, quando ele tiver tempo, ele me responde. Nós nos acostumamos com um evangelho sem cruz. O chamado do discípulo é: siga-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz.
É legal seguir Jesus. Negar a si mesmo, bom, já é mais difícil. Tomar a cruz, não, isso é loucura. Talvez nós não queiramos assumir, mas de um bom tempo para cá nós nutrimos uma fé que deseja as promessas. Ah, como eu desejo ser consolado. Ah, como eu desejo receber a terra por herança. Ah, como eu desejo receber a misericórdia de Deus. Ah, como eu quero ser perdoado do meu pecado. A gente quer as promessas, mas a gente não quer a jornada. Nós queremos ser aqueles a quem o reino pertence. Eu quero ter o pertencimento desse reino, eu quero que ele seja meu. Só que a gente esquece que Jesus promete isso, em primeiro lugar, aos pobres em espírito, no versículo 3. Em segundo lugar, aqueles que são perseguidos, no versículo 10. É aquela velha máxima: desejamos a bênção, mas nós não queremos o abençoador. Nessa loucura da vida, nós invertemos a ordem das coisas. Nós transformamos aquilo que é consequência de uma vida com Deus no alvo da nossa caminhada. As bênçãos que deveriam correr atrás de nós, agora nós corremos atrás da bênção. E qual que é o preço que eu tenho que pagar? É R$1.000? É fazer um pix gordo? É subir no monte 10, 15, 20 vezes? É ir para a igreja e fazer uma campanha? É colocar o óleo ungido na minha testa? É orar pela chave do meu carro? Me diz qual que é o preço. A gente quer pagar esse tipo de preço, não um preço que nos custa de verdade, não o preço de uma vida fiel e temente ao Senhor. Nós transformamos as consequências de uma vida com Deus em alvo, e aquilo que deveria ser o alvo, que é Cristo, ele se torna apenas um acessório. Hoje você sai de casa e você decide: será que eu levo o relógio? Mas eu estou com o celular. Será que eu levo Jesus? Não, hoje não. Eu já fui para a igreja ontem, fiquei com ele um tempo, a gente cantou, até chorei. Hoje está de boa, deixa ele dar uma descansadinha. Ou eu preciso de uma descansadinha desse Jesus. Talvez seja por isso que a nossa vida seja tão superficial às vezes. Talvez seja por isso que a nossa vida seja tão volátil. Talvez seja por isso que a nossa vida com Deus seja tão frágil. Eu acredito que seja por isso que qualquer oposição nos abala. Eu não estou falando de perseguição, porque se a oposição, pela nossa imprudência, pela nossa falta de capacidade de compreender as pessoas, pela nossa inteligência, a gente já fica mal, a gente já se perde, a gente já quer abandonar tudo, e quem dirá a perseguição mesmo? É por isso que qualquer desconforto nos desestabiliza, nos desmonta. Essa semana, um amigo meu me fez uma pergunta que sinceramente eu não soube responder. Isso ficou na minha cabeça a semana toda, desde quando eu ouvi. Porque eu não consegui responder. Eu tentava buscar respostas, só que quando eu meditava nesse texto, quando eu meditava nessa palavra, eu finalmente encontrei a resposta. Esse meu amigo me perguntou assim: que tipo de fé os apóstolos tinham? Que tipo de fé aqueles santos homens tinham, que mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo machucados, estando machucados, mesmo sendo presos, mesmo sofrendo ameaças de morte, eles ainda conseguiam cantar em meio ao caos. Eles ainda conseguiam se alegrar. Eles conseguiam escrever cartas, como a carta de Filipenses, que Paulo escreve dizendo: alegrem-se em todo momento. Que tipo de fé esses homens tinham?
A verdade é que esses homens não eram mais fortes do que nós somos. Não, não eram mais fortes. A verdade é que eles não eram mais resistentes do que nós somos, não é porque eles tinham uma dieta diferente da nossa. Não. Eles não sentiam menos dores do que nós sentimos. Como se, não, para Pedro, tudo bem levar uma chicotada, mas para mim, é uma outra geração. Não, não. Aqueles homens, eles não tinham um emocional mais desenvolvido, mais saudável. Eles também não tinham um psicológico superior ao nosso. A resposta não está na capacidade nem na força daqueles homens. A resposta está em quem eles encontraram. Aqueles homens tinham visto Cristo. Aqueles homens, eles tinham caminhado com Cristo. Aqueles homens, aquelas mulheres tinham entendido que Cristo era o mais precioso, o tesouro mais precioso do que qualquer coisa que o mundo pudesse oferecer. O que faz uma pessoa se manter firme, mesmo em meio ao caos da vida, é o quanto Cristo é precioso e fundamental para ela. Quando Cristo é apenas um acessório para nós, qualquer levante nos desmonta, qualquer fala nos tira do eixo. Quando Cristo é apenas um complemento das nossas vidas, você vive a sua vida toda, vive a vida para o trabalho, para o patrão, para a família, para o seu sonho, e Cristo é apenas um complemento. Tá bom, eu vou nesse domingo fazer o quê, né? É bom, pelo menos um domingo só no mês, né? Quando Cristo ele se torna apenas um complemento nas nossas vidas, qualquer oposição nos desestabiliza. A gente já tem vontade de jogar tudo para o alto e ir embora. Mas quando Cristo é o centro, quando Ele é o tesouro, quando Ele é aquilo que dá sentido a tudo, até a perseguição é ressignificada. Os apóstolos, eles não cantavam porque a dor deles era pequena. Eles cantavam porque Cristo era maior que tudo. Os apóstolos, eles não se alegravam porque as correntes não apertavam as suas mãos e os seus pés. Não, eles se alegravam porque sabiam a quem eles pertenciam e eles não pertenciam àquelas prisões. Os apóstolos, santos apóstolos, eles não permaneciam firmes porque o caminho era fácil. Não, eles permaneciam firmes porque eles tinham encontrado o caminho. Eles não tinham menos medo que nós temos. Eles tinham mais certeza do que nós temos. Não é uma questão de medo. É uma questão de certeza. E talvez seja isso que nos falte. Não é que eu preciso ser corajoso, eu tenho que bater no peito. Não, não, não. O que te falta é essa certeza. Não é uma vida com menos problemas. Não é uma jornada sem oposição. O que nos falta é mais certeza. Certeza de quem Cristo é para nós. Certeza do que Ele fez por nós. Certeza de que pertencemos a Ele. Ele pertence a nós. Afinal, irmãos, quando essa certeza ela é enfraquecida, quando esse tipo de certeza talvez nem exista no seu coração, qualquer dificuldade vai ser grande demais. Qualquer problema vai ser uma tsunami. Mas quando Cristo ocupa o lugar correto no nosso coração, até mesmo a dor encontra sentido. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. A verdade é que nós não precisamos de um evangelho mais confortável.
A verdade é que você não precisa vir no domingo para ouvir uma palavra que vai massagear o seu ego. Não. A verdade é que você não precisa de algo mais palatável, mais leve. Não, não, não. Você não precisa disso. Nós precisamos que Cristo seja tão real, tão importante, tão central em nossas vidas, que todas as outras coisas serão ressignificadas. A gente precisa que Cristo seja real, irmãos. A gente não pode mais viver um tipo de cristianismo que é muito bonito de ouvir, mas na hora do vamos ver, parece que onde está aquele Cristo que você ouviu na igreja? Aonde está aquele Deus que você cantou? Aonde está aquele Senhor que você disse se render? Nós não precisamos de uma fé que nos livre da cruz. Nós precisamos de uma fé que nos una a Cristo. Nós não precisamos de uma fé que nos livre da perseguição, que nos livre da calúnia, que nos livre dos insultos. Não, nós precisamos de uma fé verdadeira que nos una, que nos torne um com Cristo Jesus. As bem-aventuranças não são um caminho confortável. Começa com pobres em espírito, parte para aqueles que choram, para aqueles que são mansos, humildes, para aqueles que têm desejo por aquilo que Deus deseja, fome e sede de justiça. Continua com aqueles que são misericordiosos, aqueles que não têm o seu coração duplicado, não é hipócrita com relação a isso, aqueles que são agentes, trabalhadores que promovem a paz. E termina com aqueles que são perseguidos por causa de tudo isso. As bem-aventuranças não são um caminho confortável. E nós já percebemos isso. As bem-aventuranças são um retrato de quem vive com Cristo de verdade. É o DNA daquele que faz parte do reino. Porque quem vive com Cristo pode até ser perseguido, mas ele não é abandonado. Quem vive com Cristo pode até ser ferido, mas ele não é derrotado. Quem vive com Cristo pode até ser rejeitado pelo mundo, mas ainda assim é essa pessoa que ouve da boca do próprio Senhor: bem-aventurado. O mundo diz que você não presta, o mundo diz que você enlouqueceu, o mundo diz que você virou crente maluco, beato de igreja, o mundo diz que você pirou, o mundo está falando: olha que loucura aí no domingo, poxa, o domingo está acontecendo o bloquinho aqui, está acontecendo o baile, fique em casa, descansa, essa semana foi difícil demais. O mundo diz isso, só que Jesus, ele olha, ele diz: bem-aventurado, mais do que felizes são. Quando chegar a nossa vez, quando a verdade nos custar algo, quando o desafio bater a nossa porta, que nós sejamos encontrados nele. O mundo pode nos chamar de loucos, o mundo pode nos chamar de exagerados, o mundo pode nos chamar de radicais, mas se Cristo nos chama de bem-aventurados, isso é suficiente. Isso é suficiente. Que Deus, ele tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.